Donald Mackenzie. Mitologia egípcia e lendas. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 4. O camponês que se tornou rei. Alguns estudiosos consideram que esse mito seja uma adaptação da história de José no Egito, ou então que ambas essas histórias têm uma mesma fonte, devido à grande semelhança de alguns eventos, tais como o exílio de um irmão, a tentativa de sedução por uma mulher, a recusa da mulher pelo irmão mais novo, o favor dos deuses, a união dos irmãos, e finalmente, a ascensão do irmão mais novo à realeza. A história de Anpu e Bata é relatada como se segue. Haviam dois irmãos, eles eram filhos dos mesmos pais. Anpu era o nome do mais velho, e o mais novo se chamava Bata. Depois de um determinado tempo, Anpu tinha uma casa própria e uma esposa. Seu irmão vivia com ele como se fosse seu filho, e fazia roupas para ele. Foi Bata quem conduziu os bois para o campo, foi ele que arou a terra, e foi ele quem colheu os grãos. Ele trabalhava continuamente na fazenda de seu irmão, e seu irmão não se encontrava na terra do Egito. Ele estava imbuído do espírito de um deus. Assim os irmãos viveram juntos, e muitos dias se passaram. Todas as manhãs, o irmão mais novo saía com os bois e, ao anoitecer, ele os conduzia novamente ao estábulo, carregando nas costas um pesado fardo de forragem que dava aos animais para comer, e trazia também leite e ervas para Anpu e sua esposa. Enquanto os dois comiam e bebiam juntos em casa, Bata descansava no estábulo com o gado e dormia ao lado deles. Quando o dia amanheceu e a terra voltou a brilhar, o irmão mais novo foi o primeiro a se levantar, assou pão para Anpu, e carregou sua própria porção para o campo, onde comeu o pão. Enquanto seguia os bois, ele ouviu e entendeu a fala deles. Eles diziam, abre aspas, lá está uma erva doce. Fecha aspas. Ele então os conduziu ao lugar de sua escolha, e assim ficaram satisfeitos. Eles eram de fato animais nobres e cresceram muito. Quando chegou a hora de arar, Anpu falou a Bata, dizendo, abre aspas, agora prepare a parelha de bois, pois o dilúvio do Nilo passou, e a terra pode ser destruída. Começaremos a arar amanhã, carregue a semente para o campo para que possamos semear. Fecha aspas. Como Anpu desejava, Bata o fez. Quando o dia seguinte amanheceu e a terra começou a brilhar, os dois irmãos trabalharam juntos no campo e ficaram satisfeitos com o trabalho que realizaram. Vários dias se passaram dessa maneira, e por acaso em uma tarde acabaram as sementes, antes que eles completassem a tarefa do dia. Anpu então falou com seu irmão mais novo, dizendo, abre aspas, corra para o celeiro e consiga mais sementes. Fecha aspas. Bata correu para casa e entrou. Ele viu a esposa de seu irmão sentada em uma esteira, pregando os cabelos. Bata disse para ela se levantar e trazer milho, para que ele pudesse voltar ao campo e não se atrasasse. A mulher ficou quieta e disse, abre aspas, vai tu mesmo e abre a despensa. Pega tudo o que desejas. Se eu me levantar por ti, os meus cabelos ficariam bagunçados. Fecha aspas. Bata abriu o depósito e entrou. Ele pegou um grande cesto e despejou nele uma grande quantidade de sementes. Então ele saiu carregando a cesta pela casa. A mulher ergueu os olhos e perguntou qual era o peso do grande fardo. Bata respondeu que eram 2 medidas de cevada e 3 de trigo. Assim, ele carregava sobre os ombros 5 medidas de sementes. A mulher suspirou e exclamou que grande é a sua força, e que a cada dia mais ela lhe contemplava e o admirava. Seu coração comoveu-se para ele, e ela se levantou, dizendo, abre aspas, fica aqui comigo. Vou te vestir com roupas finas. Fecha aspas. O rapaz ficou irado como uma pantera e disse, abre aspas, eu te considero como uma mãe, e meu irmão é como um pai para mim. Disseste palavras más e não desejo ouvi-las novamente, nem repetirei a nenhum homem o que acabaste de dizer. Fecha aspas. Ele partiu abruptamente com seu fardo e correu para o campo, onde retomou seu trabalho. Ao entardecer, Anpu voltou para casa e Bata preparou-se para segui-lo. O irmão mais velho entrou em sua casa e encontrou sua esposa deitada ali. Parecia que ela havia sofrido violência de um malfeitor. Ela não lhe deu água para lavar as mãos, como era seu costume. Ela também não acendeu a lâmpada. A casa estava às escuras.
Ela gemeu onde estava deitada, como se estivesse doente, e sua roupa estava ao lado dela. Então Anpu perguntou quem esteve ali. A mulher respondeu-lhe. Abre aspas. Ninguém se aproximou de mim, a não ser teu irmão mais novo. Ele me falou palavrões e eu disse que eu era para ele como uma mãe e você como um pai, então ele ficou com raiva e me bateu, até eu prometer que não iria denunciá-lo. Se você permitir que ele viva agora, certamente morrerei. Fecha aspas. O irmão mais velho ficou como uma pantera furiosa. Ele afiou a adaga e ficou atrás da porta do estábulo, com o propósito de matar o jovem Bata quando ele entrasse. O sol se punha quando o rapaz conduzia os bois para o estábulo, carregando nas costas forragem e ervas, e em uma das mãos um jarro de leite, como era seu costume todas as noites. O primeiro boi entrou no estábulo e então falou com Bata, dizendo que seu irmão mais velho estava atrás da porta, que em sua mão havia uma adaga, e que ele desejava matá-lo, por isso Bata não deveria se aproximar. O rapaz ouviu com compreensão o que o animal havia dito, então o segundo boi entrou e disse as mesmas palavras de advertência, dizendo, vá embora daqui rápido. Bata espiou por baixo da porta do estábulo e viu as pernas do irmão, que estava ali como uma adaga na mão. Ele imediatamente largou seu fardo e fugiu apressado. Anpu correu atrás dele furiosamente com a adaga afiada. Em sua grande aflição, o irmão mais novo clamou ao Deus do Sol Ra, dizendo, abre aspas. Ó bendito Senhor! Tu és aquele que distingue entre a falsidade e a verdade. Fecha aspas. O Deus ouviu seu grito de compaixão e se virou. Ele fez com que um grande riacho separasse os dois irmãos. Esse riacho estava cheio de crocodilos. Então aconteceu que Anpu e Bata se confrontaram, um na margem direita e outro na esquerda. O irmão mais velho bateu 2 vezes nas mãos de angústia por não poder matar o jovem. Bata gritou para Anpu, dizendo, abre aspas. Fique onde está até que a terra se torne brilhante mais uma vez. Veja. Quando Ra, o Deus do Sol, se levantar, revelarei em sua presença tudo o que sei, e ele julgará entre nós, discernindo o que é falso e o que é verdadeiro. Saiba tu que não posso mais morar contigo, pois devo partir para outra região. Fecha aspas. Quando o dia amanheceu e o Deus do Sol Ra apareceu em sua glória, os dois irmãos ficaram olhando um para o outro através da torrente de crocodilos. Então o rapaz falou ao irmão mais velho, dizendo, abre aspas. Porque vieste contra mim, desejando matar-me com traição, antes que eu falasse por mim mesmo. Não sou eu teu irmão mais novo, e tu não foste um pai para mim. Tua esposa não foi como uma mãe para mim. Ouça e saiba agora que quando me apressei em buscar a semente, sua esposa falou, dizendo, fica comigo. Mas este acontecimento foi relatado a ti de outra maneira. Fecha aspas. Assim falou Bata, e ele disse a seu irmão que era verdade a respeito da mulher. Então ele chamou para testemunhar o Deus Sol e disse, abre aspas. Grande foi a tua maldade em querer me matar por traição. Fecha aspas. Enquanto falava, ele cortou um pedaço de sua carne e jogou-o no riacho, onde foi devorado por um peixe. Então caiu desmaiado na margem. Anpu foi acometido de angústia, lágrimas escorreram de seus olhos. Ele desejava muito estar ao lado de seu irmão na margem oposta do riacho dos crocodilos. Bata falou novamente, dizendo, abre aspas. Em verdade, tu desejaste uma coisa má, mas se o teu desejo agora é fazer o bem, eu te instruirei sobre o que deves fazer. Volte para sua casa e cuide de seus bois, pois sabe agora que não posso mais habitar contigo, mas devo partir para a bela região da Acácia. O que tu deves fazer é vir me procurar quando eu precisar de tua ajuda, pois minha alma deixará meu corpo e terá sua morada na flor mais alta da Acácia. Quando a árvore for cortada, minha alma cairá no chão. Lá você pode buscá-la, mesmo que sua busca seja por 7 anos, pois, em verdade, você a encontrará se tal for o seu desejo. Você deve então colocá-lo em um recipiente com água, e eu voltarei à vida e revelarei tudo o que aconteceu e o que acontecerá depois disso. Quando chegar a hora de partir na busca, veja. A cerveja que lhe for dada borbulhará, e o vinho cheirará mal. Estes serão como sinais para ti. Fecha aspas. Então Bata partiu e foi para o vale da Acácia, que ficava do outro lado do oceano. Seu irmão mais velho voltou para casa. Ele lamentou, jogando poeira sobre sua cabeça. Ele matou sua esposa e a jogou aos cachorros, e se entregou ao luto por seu irmão mais novo. Muitos dias se passaram e Bata alcançou finalmente o vale da Acácia. Ele morava lá sozinho e caçava feras. Ao entardecer, ele se deitou para descansar sob a acácia.
Com o tempo, ele construiu uma habitação e a preencheu com tudo o que desejou. No dia em que ele saiu, ele encontrou os 9 deuses, que estavam inspecionando toda a terra. Eles falaram um com o outro e então perguntaram a Bata por que ele havia abandonado sua casa por causa da esposa de seu irmão, pois ela já havia sido morta. Os deuses disseram para ele voltar novamente, pois já havia revelado ao seu irmão mais velho a verdade do que te aconteceu. Eles ficaram com pena do jovem, e Ra falou, dizendo, abre aspas, façam uma noiva para Bata, para que ele não fique só. Fecha aspas. Então o deus Khnum formou uma esposa cujo corpo era mais bonito do que o de qualquer outra mulher na terra, porque ela estava imbuída de divindade. Então vieram os 7 Ators e olharam para ela. Em uma voz eles falaram, dizendo que ela certamente teria uma morte rápida. Bata a amava profundamente. Todos os dias ela permanecia em sua casa enquanto ele caçava feras, e ele os carregava para casa e os colocava aos pés dela. Ele a advertia todos os dias, dizendo, abre aspas, não saia, para que o mar não suba e te leve embora. Eu não poderia te resgatar do espírito do mar, contra quem eu sou tão fraco quanto tu, porque minha alma está oculta na flor mais alta da acácia. Se outro encontrar minha alma, preciso lutar por isso. Fecha aspas. Assim, ele abriu para ela todo o seu coração e revelou seus segredos. Muitos dias se passaram. Então, numa manhã em que Bata saiu para caçar, como era seu costume, sua jovem esposa saiu para caminhar abaixo da acácia, que ficava perto da casa. O espírito do mar a viu em toda a sua beleza e fez com que suas ondas a perseguissem. Ela fugiu às pressas e voltou para casa. O espírito do mar ficou apaixonado e suplicava à terra da acácia a moça. A acácia ouviu, e lançou ao espírito do mar uma mecha de cabelo da moça. O mar então a carregou para a terra do Egito, para o lugar onde os lavadores do rei lavavam as vestes reais. Doce era a fragrância da mecha de cabelo, ela perfumava o linho do rei. Houve disputas entre os lavadores, porque as vestes reais cheiravam a unguento, e ninguém poderia descobrir o seu segredo. O rei os repreendeu devido às disputas. O coração do lavador-chefe estava em grande angústia por causa das palavras que lhe eram ditas diariamente a respeito desse assunto. Ele desceu para a praia e ficou no lugar que era oposto à mecha de cabelo flutuante. Ele a contemplou longamente, e ela então flutuou até ele. Doce era sua fragrância, e ele se apressou com ela ao rei. Então o rei convocou seus escribas, e eles falaram, dizendo, abre aspas, vejam, esta é uma mecha do cabelo da filha divina de Ra, e é concedida a ti de uma terra distante. Ordene agora que mensageiros sejam enviados ao exterior para procurá-la. Que muitos homens sejam enviados para o vale da acácia, para que possam trazer a mulher até ti. Fecha aspas. Então o rei respondeu, abre aspas, sábias são as suas palavras, e me agradam. Fecha aspas. Portanto, mensageiros foram enviados para o exterior em todas as línguas. Mas aqueles que foram ao vale da acácia não retornaram, porque Bata matou todos eles. O rei não sabia o que se passava com eles. Então, o rei enviou mais mensageiros e mais soldados para que a menina pudesse ser levada a ele. Ele enviou também uma mulher, que estava carregada de ornamentos raros. Ela retornou com a esposa de Bata. Houve grande regozijo na terra do Egito. O rei amava profundamente a menina divina e a exaltava por causa de sua beleza. Ele persuadiu a revelar os segredos de seu marido, e então o rei disse, abre aspas, que a acácia seja cortada e estilhaçada. Fecha aspas. Trabalhadores e guerreiros foram enviados ao exterior e chegaram à acácia. Eles cortaram dela a flor mais alta, na qual a alma de Bata estava oculta. As pétalas foram espalhadas e Bata caiu morto. Um novo dia amanheceu e a terra ficou mais brilhante. A acácia foi então cortada. Enquanto isso, Anpu, o irmão mais velho de Bata, entrou em sua casa, sentou-se e lavou as mãos. Ele agarrou seu cajado, calçou os sapatos e as vestes, armou-se para a viagem e partiu para o vale da acácia. Recebeu cerveja para beber que borbulhava, e o vinho cheirava mal. Ao chegar à casa de Bata, encontrou o jovem morto sobre uma esteira. Ele chorou amargamente por causa disso. Mas saiu em busca da alma do irmão no local onde, por baixo da acácia, Bata costumava deitar-se para descansar ao entardecer. Por 3 anos ele continuou sua busca, e quando chegou o 4º ano, seu coração ansiava muito voltar para a terra do Egito. Por fim, ele disse, abre aspas, partirei amanhã ao amanhecer. Fecha aspas. Um novo dia chegou e a terra ficou mais brilhante.
Ele olhou para o chão novamente no lugar da caça para a alma de seu irmão. O tempo foi gasto assim. À noite, ele também continuou sua busca e encontrou uma semente, que levou para casa e, eis, a alma de seu irmão estava nele. Ele jogou a semente em um recipiente cheio de água fria e sentou-se como era seu costume à noite. A noite chegou e então a alma absorveu a água. Os membros de Bata estremeceram e seus olhos se abriram e olharam para o irmão mais velho, mas seu coração estava sem sentimentos. Então Empu ergueu o recipiente que continha a alma aos lábios de Bata, e ele bebeu a água. Assim, sua alma voltou ao seu lugar, e Bata ficou como antes. Os irmãos se abraçaram, e falaram uns com os outros. Bata disse, abre aspas, agora devo me tornar um touro poderoso com todas as marcas sagradas. Ninguém saberá meu segredo. Monte em minhas costas, e quando o dia amanhecer estarei no lugar onde está minha esposa. Devo falar com ela. Leve-me à presença do rei, e você achará favor aos olhos dele. O povo ficará maravilhado quando me ver, e gritará bem-vindo. Mas você deve voltar para sua casa. Fecha aspas. Um novo dia amanheceu e a terra ficou mais brilhante. Bata era um touro, e Empu sentou-se em suas costas, e eles se aproximaram da residência real. O rei ficou feliz e exclamou que aquilo era realmente um milagre. Houve muita alegria em toda a terra. Prata e ouro foram dados ao irmão mais velho, ele foi para sua casa e esperou lá. Com o tempo, o touro sagrado ficou em um lugar sagrado, e a linda jovem esposa estava lá. Bata falou com ela, dizendo, abre aspas, olhe para mim onde estou, pois, eis, eu ainda estou vivo. Fecha aspas. A mulher então perguntou quem era ele, e o touro respondeu, abre aspas, na verdade, eu sou Bata. Foste tu quem fizeste o corte da acácia. Foste tu quem revelaste ao faraó que a minha alma habitava na flor mais elevada, para que pudesse ser destruído e eu deixasse de existir. Mas, olha, eu vivo e me tornei um touro sagrado. Fecha aspas. A mulher estremeceu. O medo possuiu seu coração quando Bata falou com ela dessa maneira. Ela imediatamente saiu do lugar sagrado. Aconteceu que o rei se sentou ao lado dela na festa e se divertiu, pois amava ternamente. Ela falou, dizendo, abre aspas, promete diante do Deus que farás o que eu te pedir. Fecha aspas. Sua majestade fez um voto de conceder a ela o desejo de seu coração, e ela então disse, abre aspas, é meu desejo comer do fígado do touro sagrado, pois ele não é nada para ti. Fecha aspas. Doloroso estava o rei, e seu coração se perturbou por causa das palavras que ela proferiu. Um novo dia amanheceu e a terra ficou mais brilhante. Então o rei ordenou que o touro fosse oferecido em sacrifício. Um dos principais servos do rei saiu, e quando o touro foi erguido sobre os ombros do povo, ele feriu seu pescoço, derramando 2 gotas de sangue em direção ao portão do palácio. Uma gota caiu sobre o lado direito e outra sobre a esquerda. Cresceram à noite 2 imponentes árvores de onde as gotas de sangue caíram. Esse grande milagre foi contado ao rei, e o povo se alegrou e fez ofertas de água e frutas às árvores sagradas. Chegou o dia em que sua majestade cavalgou em sua carruagem dourada. Ele usava seu colarinho de lápis lazuli, e ao redor de seu pescoço havia uma guirlanda de flores. A jovem esposa estava com ele, e ele a fez ficar embaixo de uma das árvores. A árvore sussurrou para ela, abre aspas, ô mulher falsa, ainda estou vivo. Veja, eu sou Bata, a quem matou. Foi tu quem fizeste o corte da acácia. Foi tu quem fizeste o touro sagrado ser morto, para que eu deixasse de existir. Fecha aspas. Muitos dias se passaram, e a mulher sentou-se com o rei na festa. Ele a amou profundamente. Ela disse, abre aspas, promete agora ao Deus que farás o que eu te pedir. Fecha aspas. O rei fez um voto de promessa, e ela disse, abre aspas, é meu desejo que as árvores sejam cortadas para que 2 belos assentos possam ser feitos com elas. Fecha aspas. Como ela desejava, assim foi feito. O rei ordenou que as árvores fossem cortadas por trabalhadores qualificados, e a bela mulher saiu para vigiá-las. Enquanto ela estava lá, um pequeno pedaço de madeira entrou em sua boca e ela engoliu. Depois de muitos dias, um filho nasceu dela. Ele foi levado perante o rei, e disseram, abre aspas, a ti um filho foi dado. Fecha aspas. Uma babá e servas foram designadas para cuidar do bebê. Houve grande alegria em todo o país quando chegou a hora de dar o nome do filho da jovem esposa. O rei alegrou-se. Desde aquela hora, amou o menino e nomeou o príncipe da Etiópia.
Muitos dias se passaram, e então o rei o escolheu para ser o herdeiro do reino. Com o tempo, Sua Majestade cumpriu seus anos e morreu, sua alma voou para os céus. O novo rei, que era Bata, então disse: abre aspas. Chame diante de mim os grandes homens de minha corte, para que eu possa agora revelar a eles tudo o que me sobreveio e a verdade a respeito da rainha. Fecha aspas. A esposa dele foi então trazida diante dele. Ele se revelou a ela, e ela foi julgada pelos grandes homens, e eles confirmaram a sentença. Então Empu foi convocado diante de Sua Majestade, ele foi escolhido para ser o herdeiro real. Bata reinou por 30 anos, quando ele morreu, no dia do seu enterro, seu irmão mais velho ficou em seu lugar.